Imagine a cena no último dia que Jesus passou na terra. Suponhamos que um pouco antes da ascensão de Jesus, ao antever a igreja e a colheita antes de sua volta, ele previsse uma queda. Sua alma então sofre, pois vê a apostasia crescente. Em vez da ceifa dos campos brancos, o seu povo gasta o tempo e a energia procurando o sucesso do mundo e coisas materiais. Então Jesus diz ao Pai: eles não vão fazer a colheita, os campos brancos permanecem adormecidos. Enviarei um exército de anjos para fazer a ceifa. O Pai concorda, e subitamente milhares de seres celestiais aparecem na terra, irradiando um brilho sobrenatural. A cena seria tremenda, antes de um outro mundo vestidos de glória, pregando nas igrejas e em público. São vistos sendo entrevistados pelos repórteres dos jornais, do rádio e da TV. Falam da cruz, da ressurreição, da ascensão do amor de Cristo e do juízo final que virá. E falam com tanta eloquência e convicção que todos ficam encantados. Eles são como muitos Jonas buscando e prevenindo o mundo. Agora suponha que em pouco tempo estes mesmos anjos radiantes fiquem cativados pelo mundo que os rodeia, fiquem ligados em alimentos finos, bens materiais, riqueza e segurança, e logo comecem a aspirar e a se esforçar por sucesso, fama e fortuna. Em pouco tempo ficam com inveja um do outro, mostrando raiva, orgulho, cobiça. Em outras palavras, ficam iguaizinhos à igreja de hoje. Pergunto, que influência eles teriam no mundo? Como poderiam produzir uma colheita estando tão presos ao mundanismo? O testemunho deles seria tornado nulo e seriam esvaziados de todo o poder espiritual e vagariam desencorajados com medo e dúvidas. Diga, por que alguém haveria de querer o meu evangelho me vendo nesse estado, estressado e sem alegria? Por que iriam crer na mensagem de que Jesus é suficiente, o meu tudo, o meu sustentador? Se sempre estou temeroso, preocupado, sem paz, ninguém iria ouvir uma palavra minha. Antes se perguntariam: que diferença produz o teu Cristo? Ele não parece ser um bom médico se você está sempre desse jeito. Amado, o nosso semblante conta. Ouça o que Cristo diz de sua noiva em Cantares. Pomba minha, mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Cantares, capítulo 2, versículo 14. Cristo está nos dizendo basicamente: quero ver o teu sorriso. Essa é a descrição da tua fisionomia? Não é necessário fazer suposições quanto ao porquê de não vivenciarmos uma grande colheita de almas. Jesus pôs a coisa de maneira simples. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas por que há tão poucos trabalhadores? As igrejas agora estão empaturradas de crentes que dizem ser Cristo a razão de suas vidas. Milhões de dólares são gastos na construção de centros de adoração por todo lado. A verdade é, se não somos capazes de colher almas, se as nossas vidas não refletem o poder transformador do Evangelho que pregamos, então já anulamos a nós mesmos como trabalhadores. O nosso caminhar com Cristo deveria oferecer prova ao mundo de que as promessas de Deus são verdadeiras. Como obreiros, somos os instrumentos de ceifa nas mãos do Senhor. Nos dias de Cristo, esse instrumento era uma foice, uma lâmina comprida, curva e com um cabo longo. Era forjada pelo ferreiro, que a punha no fogo, e a seguir sobre a bigorna, onde a golpeava e moldava sua forma. Então todo o processo era repetido várias vezes, até que a lâmina cortante estivesse afiada e dura. O paralelo é claro. Deus está forjando trabalhadores, Ele não está simplesmente golpeando o pecado. E esse processo de forja explica por que os trabalhadores são poucos.
A maioria dos frequentadores de igreja são como os milhares que foram voluntários a ir com Gideão no Velho Testamento. Deus viu o medo em muitos deles, sabendo que não suportariam o fogo, os golpes, a dureza. E dentre os milhares que seguiram Gideão, só 300 foram escolhidos. O mesmo acontece hoje. Os que são verdadeiramente chamados à colheita são chamados a suportar o refinamento, os fogos usados para dar a forma e o martelar contínuo, mas não muitos o conseguem. Os discípulos foram capacitados por Deus em sua missão. Onde os discípulos começaram o ministério, segundo essa passagem, Jesus os enviou aos oprimidos, aos pobres, aos dobrados, sob o pecado e o cativeiro, sob hábitos que controlavam suas vidas. Penso no ministério Desafio Jovem para a recuperação das drogas e do álcool, com seus 500 centros pelo mundo. E penso nos números de outros ceifeiros que foram para outros países e têm visto milagres de salvação ao ministrar junto aos mais necessitados, aos mais pobres, às pessoas mais presas ao diabo. Eles estão começando a ceifar exatamente onde Jesus iniciou sua colheita, entre as ovelhas perdidas, entre os cativos, os de coração partido, os prisioneiros, os leprosos, os cegos, os pobres, os que choram, os de coração pesado, os oprimidos, os transtornados. Veja as palavras de Paulo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 e 29. Prezado santo, Jesus sabia o que iríamos enfrentar nesses últimos dias, uma geração impregnada de pecado mais do que qualquer outro, estresse e solidão como nunca antes vividos pelo homem, tragédias financeiras, divórcio desenfreado, homossexualismo militante, imoralidade que provocaria rubor até no pior dos pecadores há só 30 anos atrás. É por isso que Cristo busca trabalhadores que tenham se submetido aos fogos e tenham sido forjados. Ele quer um povo que se levante diante do mundo e proclame: Deus está comigo, Satanás não pode me deter. Dê só uma olhada para a minha vida. Passei por um fogo após outro, moído inúmeras vezes, mas em tudo isso fui mais do que vencedor através de Cristo, que vive em mim. O que tenho pregado funcionou para mim. Sou uma prova viva de que Jesus é totalmente suficiente. Jesus compreendeu o coração do homem, sabendo que nos esquecemos de Deus em tempos de prosperidade. Cristo sabia que em tempos de pressão e calamidades, as pessoas são forçadas a enfrentar a eternidade. Sofrimento, medo e períodos difíceis amadurecem o povo para ouvir e receber o Evangelho. Veja o contexto de suas palavras. Vendo ele as multidões, porque estavam aflitas, e então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande. Mateus capítulo 9, versículos 36 e 37. Essa verdade tem sido demonstrada ao longo da toda a história do povo de Deus. Moisés repreendeu sua geração dizendo: Deus guiou vocês, aumentou seus números e grandemente os abençoou, lhes dando campos verdejantes, mel, manteiga, leite, ovelhas, óleo, frutas. Mas vocês se enriqueceram e se rebelaram. Vocês subestimaram a rocha da sua salvação e a desprezaram.
Mas, engordando-se, o meu amado deu coices. Engordou-se, abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da tua salvação. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 15. As Escrituras nos dizem que Israel foi rebaixado após isso. Contudo, na tribulação, eles invocaram o Senhor, e Ele os livrou. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Salmo, capítulo 107, versículo 6. Veja também o testemunho de Davi. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Salmo 18, versículos 4, 6. Problemas, angústias e perplexidades sempre geraram gritos de socorro. Esse tem sido o padrão ao longo dos séculos. Você se lembra o que aconteceu após a queda das Torres Gêmeas em Nova York? As igrejas ficaram abarrotadas, reuniões de oração foram promovidas no estádio Yankee. Líderes do Congresso se reuniram nos degraus do Capitólio em Washington, orando e cantando, Deus salve a América. Por uma temporada, Deus foi o assunto do país. O medo e a pressão fizeram as pessoas pensar em encontrar a verdade. E isso resume a lei da colheita. Quanto mais negros os dias, mais branca é a colheita. Na Indonésia e no Sri Lanka, muçulmanos radicais tinham se recusado a permitir que qualquer estranho entrasse no território. Mas após a tragédia do tsunami, muitos abriram as portas para obreiros cristãos de apoio. Por quê? Porque Deus viu campos que estavam brancos e prontos para a ceifa. O fato é, país algum está fechado para Cristo, e povo algum é inalcançável. Poder religioso algum sobre a terra pode parar a colheita. É por isso que Jesus diz para não temermos, mesmo que os montes caiam no mar. Pense nos cataclismos ocorridos na história mundial recente. Os comunistas na Rússia acharam que tinham livrado seu país de Deus, mas Jesus teria lhes dito, vocês apenas conseguiram ajudar a colheita. Cristo está vivíssimo e operante hoje na Rússia. A China também tentou proibir Deus, apenas para amadurecer uma colheita de milhões de crentes. Recentemente, a Ucrânia saiu de mãos corruptas e estão sendo dirigida por um homem que fala de Cristo. O jornal New York Times agora chama a Bielorrússia de o país mais dominado por comunistas de toda a terra. Contudo, os cristãos de lá estão orando para que essa nação seja próxima. Deus viu todos estes campos como brancos para a ceifa.